Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Acompanhe comigo no slide. Um jogador, em sua última partida de basquete, acertou X arremessos de 2 pontos e Y arremessos de 3 pontos. Ele acertou 25 arremessos no total e marcou 55 pontos. Quantos arremessos de 3 pontos ele acertou? Então, esse foi o sistema que nós construímos. X mais Y igual a 25, que representa o total de arremessos, e 2x mais 3y igual a 55, que representava o total de pontos obtidos. Mas agora, como você poderia resolver esse tipo de sistema? Como você resolveria? Então, aqui nós vamos construir uma ideia aí de resolução para os sistemas de equações. Além de saber armar o sistema, é importante que se saiba realizar a escolha pelo método mais rápido de resolução. Observe que você pode recorrer às tentativas e erros para resolver o sistema apresentado também. Você pode ir testando valores para as incógnitas de forma que chegue cada vez mais próximo da solução. Por exemplo, você pode escolher pares ordenados cuja soma dos números seja igual a 25, já que lá nós temos na primeira equação x mais y igual a 25. E testar tais números, os valores que você escolher para x e para y, na outra equação, para verificar então a igualdade da sentença. Então, ainda usando essa ideia, nós testaremos alguns pares ordenados aqui para verificar se eles podem ser solução do nosso sistema. Pegamos pares ordenados aí de forma aleatória, desde que a somatória dos dois números fosse igual a 25. Então, utilizamos primeiro aí o par ordenado 10 e 15. Se ele é ordenado, o x vem primeiro e o y vem depois. Portanto, o primeiro número aí, que é o número 10, representa o x, e o segundo número, que é o 15, representa o y. Então, observe que ambos somados aí, o resultado vai dar igual a 25. Então, nós vamos testar esse somatório na primeira equação, 10 mais 15 igual a 25. Como 10 mais 15 é igual a 25, então 25 igual a 25. Isso quer dizer que na primeira equação, esse par ordenado é satisfatório, ele satisfaz a primeira equação, essa igualdade. Então, vamos testar na segunda equação. Observe que a segunda equação é 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 55. Então, ficou como? 2 vezes 10 mais 3 vezes 15 igual a 55. 2 vezes 10 é 20 e 3 vezes 15 é 45. Somando 20 mais 45, temos o valor de 65. Como 65 é diferente de 55, esse par ordenado não satisfaz a nossa segunda equação. Portanto, não pode ser solução do nosso sistema. Para ser solução, o par ordenado precisa satisfazer as duas equações, verificando aí a igualdade. Utilizaremos agora um novo par ordenado, o 22 e o 3, onde x é igual a 22 e y é igual a 3. Observe que para a primeira equação, 22 mais 3 é igual a 25. Então, na primeira equação, esse par ordenado satisfaz essa igualdade. Então, ele está verificado na primeira equação. Testaremos agora na segunda equação, que é igual a 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 55. Então, nós temos 2 vezes 22 no lugar do x, colocamos o número 22, mais 3 vezes no lugar do y, colocamos o número 3. Então, ficou 3 vezes 3, e isso deve ser igual a 25 para que esse par ordenado satisfaça essa igualdade. Então, verificaremos se esse resultado está correto. 2 vezes 22 é igual a 44, e 3 vezes 3 é igual a 9. Observe que, somando o número 44 mais o número 9, obtemos o número 53, que é diferente do número 55. Portanto, essa igualdade não está satisfeita pelo par ordenado. O par ordenado 22 e 3. Portanto, esse par ordenado não é solução do nosso sistema. Faremos então um próximo exemplo com outro par ordenado,
pau ordenado escolhido agora é o 20 e o 5. Observe que, testando na primeira equação, temos 20 mais 5 igual a 25, que é igual a 25. Portanto, nesta equação, o pau ordenado está verificado. Testaremos agora o pau ordenado 20 e 5 na segunda equação. Observe que 20 representa o x e 5 representa o y. Testando, nós temos 2 vezes 20 mais 3 vezes 5. Isso deve ser igual a 55 para estar correto. 2 vezes 20 é igual a 40 e 3 vezes 5 é igual a 15. Observe que 40 mais 15 é igual a 55, que é igual a 55, já que esses números são iguais, né? Então, essa igualdade aí está verificada. Portanto, nós podemos afirmar que este pau ordenado pode ser considerado solução do sistema. Então, a solução do nosso sistema vai ser o pau ordenado 25. Então, falaremos agora sobre esses métodos de resolução de um sistema de equações. Nós vimos, então, que o método das tentativas ele pode ser um pouco demorado e até mesmo cansativo. Para recorrer a uma forma de resolução mais prática, nós podemos utilizar outros métodos que veremos nesta aula e nas aulas posteriores. Na aula de hoje, nós aprenderemos a resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas utilizando o método da substituição. O método da substituição, ele consiste em isolar uma variável em uma das equações e substituir o resultado na outra equação do sistema, obtendo-se assim uma equação de primeiro grau. Resolvendo tal equação, obtemos o valor de uma variável. A outra variável ela pode ser encontrada por uma simples substituição. Então, como resolver um sistema de equações pelo método da substituição? Nós veremos aqui alguns passos. O passo 1 é nós isolarmos aí, né, uma incógnita em uma das equações. O passo 2 consiste em substituir o valor encontrado na segunda equação. O passo 3 consiste em resolver essa segunda equação até encontrar o valor da incógnita, se possível. E o passo 4 consiste em substituir o valor da incógnita encontrada na primeira equação para que se encontre o valor da outra incógnita. Ah, professora, eu não entendi nada. Como que eu faço para fazer esse método na prática? Então, vamos lá para um exemplo. O exemplo utilizado aqui vai ser o mesmo exemplo da nossa situação 1 da aula anterior, que nós tentamos resolver aqui por tentativas e erros. Então, nós chamaremos a primeira equação de x mais y igual a 25 de equação 1. E chamaremos a segunda equação, 2x mais 3y igual a 55, de equação 2. Então, o primeiro passo aí é isolar a variável x na equação 1. Você pode escolher a variável que você quer isolar. Neste caso, nós escolhemos a variável x, mas você também pode escolher a variável y, sem prejuízo nenhum para a resolução. Então, observe que a equação é x mais y igual a 25. Isolando o x, deixando ele sozinho aí de um lado da igualdade, nós passaremos o y para o outro lado. Então, ele passará com a operação inversa. Se ele está positivo, ele está somando aí, ele vai passar lá com um sinalzinho de negativo. Muito bem, esse é o nosso valor de x. Nós vamos substituir o valor de x na equação número 2. Então, a equação número 2, observe que ela é 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 55. Substituindo o valor de x, se colocaremos entre parênteses, para que nós não nos confundamos aí, nós colocaremos o valor de x igual a 25 menos y e repetiremos o restante da nossa equação. Fazendo agora a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, o 2 multiplica tudo que está aí dentro do parênteses, que é conhecido também como chuveirinho, né? Faremos 2 vezes 25 igual a 50 e 2 vezes menos y igual a menos 2. Repetiremos o 3y igual a 55. Observe que agora nós deixaremos de um lado da equação apenas aqueles números que possuem incógnita, né? E do outro lado da equação nós deixaremos reunidos ali os números
que são independentes, que não possuem nenhuma variável acompanhando. Então, do lado esquerdo da equação eu deixei 3y menos 2y, só organizei ali, o 3y que estava depois do 2y, ele foi para frente ali, mas ele não mudou de lado na igualdade. Observe que o número 50, ele muda de lado na igualdade, portanto, ele vai com operação inversa. Se ele estava realizando ali uma operação de adição, ele foi lá para o outro lado com operação de subtração. Então, ele foi com um sinalzinho negativo. Faremos agora, então, o agrupamento desses números que estão de um lado e do outro da igualdade. 3y menos 2y igual a y. E 55 menos 50 é igual a 5. Observe, então, que encontramos o resultado da incógnita y. Observe que nós substituiremos, então, esse valor de y no valor de x encontrado através da primeira equação. Como nós encontramos x igual a 25 menos y, temos, no lugar de y, colocaremos o número 5. Portanto, x é igual a 25 menos 5, que é igual a 20. Então, com isso, nós encontramos os dois resultados aí das incógnitas procuradas. X igual a 20 e y igual a 5. Observe que, pela situação apresentada, o x é igual à quantidade de arremessos de 2 pontos e o y é igual à quantidade de arremessos de 3 pontos. Sendo assim, podemos concluir que o jogador acertou 20 arremessos de 2 pontos e 5 arremessos de 3 pontos. Muito bem, então retomando o que vimos hoje. Hoje nós estudamos sobre como obter a solução de um sistema de equações por tentativa e erro. Além disso, aprendemos também como encontrar a solução de um sistema de equações pelo método da substituição. E outras informações, acesse a plataforma Eduque e não deixe de assistir às nossas aulas neste canal. Até mais!